Salve, amigas, salve, amigos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Futuro Agora, o podcast das apps. Esse espaço que a gente abre aqui para conversar com pessoas, profissionais da área de tecnologia, da área de negócios, para a gente conhecer histórias de pessoas que são inspiradoras, da gente ouvir um pouco sobre a visão do futuro da tecnologia, o futuro dos negócios. E hoje, diretamente aqui dos estúdios nossos em São Paulo, a gente tem duas convidadas muito especiais. A Ione Coco, que é presidente da IMCIO, Associação das Mulheres CIOs do Brasil. Ione, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Com vocês. E a Tânia Leal, nossa conselheira nas apps. Tânia, obrigado também. Eu que agradeço. Por esse bate-papo, por estar aqui com a gente também, compartilhando essa conversa legal com a Ione. Ione, conta um pouquinho pra gente, né? Um pouquinho da Ione. Quem é a Ione? MCIO, o que é essa associação? Se você puder contar um pouquinho pra gente. Muito bom. Te agradeço. Bom, eu sou filha de um casal com 5 filhos, 4 mulheres e um homem. E papai, embora tenha feito administração, papai era filho póstumo. O pai dele morreu quando a minha avó estava grávida de 3 meses. Então, você imagina o que foi isso. Eles eram uma família bastante abastada de Minas Gerais. Ela foi gastando tudo, porque as mulheres não tinham essa habilidade na época, né? No final do século XIX, começo do século XX. E aos 16 anos, ela falou, vocês têm que trabalhar. Estou contando isso para dizer, porque às vezes eu sou, assim, muito fazedora. Eu sou fazedora, vem do DNA. Uhum. E aí, papai foi trabalhar na Cama Patente aos 16 anos, mas aí ele fez faculdade de administração e, posteriormente, num desafio para o meu irmão, que não tinha entrado na faculdade, ele fez direito, aos mais de 50 anos, e foi orador de turma. Mamãe era do primeira turma de nutrição, chamava-se dietética. Olha só, parece uma coisa mais interessante a dietética do que nutrição. Então, mamãe tinha nível universitário numa época que ninguém tinha. Sim. Mamãe também é do começo do século passado, era, né? Morreu aos 97. Então, e meu pai fez minha mãe parar de trabalhar. Porque, naquela época, se a mulher trabalhasse, significava que o homem não estava dando conta da família. Então, a mãe tinha vamos dizer, uma frustração mesmo, claro, de não ter seguido na sua carreira. Uma mulher extremamente inteligente, ela passou isso para a gente. Então, em casa, todo mundo tem nível universitário, todo mundo fez mestrado, todo mundo estudou por causa disso, porque a mamãe sempre passou muito isso para mim. Isso é para dizer que não é porque os seus pais não tenham nível universitário que você não deve estudar. Ao contrário, eu acho que o que nos diferencia na sociedade é o nosso conhecimento. É a única coisa que a gente leva. Comprar casa precisa, comprar carro precisa, mas estudar é a primeira coisa. Porque todo o resto, sabe, a gente não vai levar para o túmulo. Mas o conhecimento a gente não só leva, como leva para a família. Perfeito. Então, isso para dizer um pouco o que foi a minha infância. A minha infância foi muito animada, com um único irmão, mas minha mãe fazia carrinho de rolemã para as meninas e a gente andava. Que legal. Porque em São Paulo, naquela época, dava. A gente morava no Sumaré. E o meu carrinho era ambulância. Descida ainda. E mamãe, o carrinho de rolemã meu era ambulância, porque mamãe era a mãe que todo mundo ia e não reclamava de cuidar ia para casa quando já estava tudo cuidado. Então, era uma infância, muito infância, como a gente deveria dar para as crianças sempre, né? Aí, acabei indo para... Eu sou do tempo que não tinha faculdade de tecnologia. Você ou fazia engenharia, ou fazia física, ou fazia matemática. Não tinha muita opção. Porque tinha aquela visão que, para você trabalhar com tecnologia, que eram os primórdios, né? Você tinha que ter uma formação técnica. Então, eu fiz física, exatas, né? Exatas, sempre em exatas. Sim. O que hoje não é uma verdade. Hoje a TI está tão mais ampla que você ter um grupo, um time heterogêneo com formações diversas é muito melhor. Você ter gente com formação em letras, ou estatística, ainda é técnica, sim, ou economia, ajuda muito. Ou até em saúde, quando você está desenvolvendo um sistema específico, né? Claro. Ajuda muito.
Mas aí eu fui para a TI, fui para informática, para a área de física. Eu fiz física na USP e fiz um mestrado em projeto de reator nuclear. Uau! Essas coisas que acontecem na vida da gente. 2 pessoas que eram livros para mim apareceram na minha defesa de tese. Um inglês e um americano. Porque a minha defesa de tese, imagina, gente, nos anos 70 era um algoritmo inédito no mundo, fora do tempo. Se fosse hoje, eu podia fazer alguma coisa com ele. Mas, enfim, eu já desenvolvi algoritmo nos anos 70. Mas, enfim, eles vieram e me convidaram para doutorado, tanto na Carolina quanto no Queen Mary School, lá em Londres. Eu não quis, nenhum dos dois. Eu não quis porque aí vem a primeira lição aprendida. Você tem que estar convencido de fazer o que vai te fazer feliz. E eu achava que trabalhar só para governo a vida inteira, e depois acabei trabalhando de novo para governo, mas, enfim, eu queria ter escolhas de carreira. E ter escolhas de carreira não era ficar em nuclear. Em nuclear, no Brasil, eu tinha 3 opções, ou eu tinha que ir para o exterior. Então, acabei saindo de nuclear. Tive uma breve passagem, outra lição aprendida, uma breve passagem pelo IPT. Eu fui convidada para abrir o National Bureau of Standards no Brasil, imagina. Tudo que a gente queria, né? Nossa. Tudo que nós brasileiros precisávamos. E precisamos até hoje. De ter, até que agora tem a BNT, tem uma série de... Mas naquela época não tinha. Mas aí eu engravidei. E como eu engravidei, eu fui demitida porque tive filho. Porque não tinha lei de proteção. Mas, como meu avô dizia que não há mal que para bem não venha, eu falei, bom, vamos lá, vamos arranjar outro emprego. E no arranjar outro emprego, o que você procurava na época? Estadão, porque não tinha rede social. Eu achei um emprego de programador, já tinha mestrado. Que programadora até para 74. E falar que Estadão era um jornal, tinha os anúncios, né? Que a gente olhava pelos anúncios. 3 cadernos de anúncios. No domingo, né? No domingo. Era 3. Aí achei esse anúncio e fui fazer entrevista. Falei assim, os anjos que passam na tua vida, né? Eu comecei a fazer entrevista na Iacopoir Engenharia. Foi um dos primeiros locais que eu fui, que eu mandei o currículo. E a pessoa que estava me entrevistando falou assim, não estou entendendo, para que você está procurando emprego de programadora se você tem mestrado, você tem outro nível, sabe? Não é... Eu falei para ele, cara, eu preciso de dinheiro, simples assim. Nós acabamos de comprar um apartamento e o dinheiro integral, o salário integral de um dos dois vai para o apartamento. Então, eu preciso. Ele falou assim para mim, se você vier para cá, 2 coisas. Você escolhe o cargo que você quer que eu ponha na sua carteira, porque eu quero você. E eu prometo para você que eu vou dar aumento sempre que eu puder. Olha, o cara foi de uma ética comigo gigante. Porque ele falou, eu vou pôr analista de sistema sênior. Eu falei, não, eu estou mudando de carreira, você vai pôr pleno, coisa de mulher, né? Você vai pôr pleno, não vai pôr sênior, não. E aí fui para a Iacopoir. A Iacopoir foi uma experiência fantástica. Eu era a única mulher de nível universitário e era tratada como profissional, nunca senti nenhuma discriminação, absolutamente. E fiquei lá na Iacopoir 5 anos. Aí nós decidimos sair de São Paulo. Eu e meu marido decidimos por conta de criar melhor. Nós tínhamos um filho só na época, mas criar melhor. E aí mudamos para Campinas. Hoje eu ainda moro em Campinas. Ele foi convidado para abrir o centro de pesquisas de telecomunicações da Telebrás, foi a 3ª pessoa contratada e fomos para lá. Ainda viajei um tempo, mas é muito, muito duro. Foi muito duro com criança pequena. Sim. Aí eu ia um dia, não ia o outro, não tinha internet, levava aquelas listagens gigantes, né, para fazer. Hoje, para quem está acostumado com o trabalho remoto, não seria um problema, né? Mas na época, imagina, o desafio. Era desafio total, né? Total. Aí acabei sendo contratada pela CPFL, fiz toda uma carreira lá, que vale a pena mencionar, porque eu tive um desafio ao longo da minha carreira. Bom, acho que eu tinha uma facilidade de relacionamento, né? Então, eu passei como gerente da TI de todas as áreas. Toda vez que tinha um problema com uma área, meu chefe me trocava. Então, entrei como gerente para as áreas técnicas, fui para a área de RH, fui para a área financeira. Então, eu passei em quase todas as áreas de desenvolvimento de sistema. E depois eu acabei tendo esse desafio
de ir para Recursos Humanos. Uau. Assim, um dia me liga, 10h30 da noite, um amigo diz, Ione, a partir de amanhã você é gerente de cargos e salários, 9.800 empregados. Falei, como assim? Não, eu não sou, eu sou de TI. Vem aqui que a gente conversa. Aí eu fui conversar com ele e ele me convenceu aí para ter uma visão externa da TI. O meu chefe ia aposentar, então não sabia o que ia acontecer. Então, eu fiquei 4 anos em RH. E aí, um dia eu estava... Era Mário Covas, o governador, por isso que eu disse, acabei voltando a trabalhar em governo. Mário Covas era o governador e ele pedia relatórios, a gente chamava ele de engenheiro Mário. Ele pedia relatórios contínuos, né? E aí eu estava subindo no elevador da diretoria com um relatório para mandar para ele e para a diretora administrativa analisar. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Onde é que você está? Eu falei, eu estou em RH. Ele disse, nada disso, você tem que estar em TI. Era um novo diretor de financeiro que eu conhecia de outros carnavais. No dia seguinte, saiu a minha nomeação como CIO. Assim, ele disse, cargo de confiança é de confiança, eu confio em você. Falou assim para mim. E aí foi que eu assumi a TI, porque eu tinha ajudado muito ele quando ele tinha sido diretor. Eu tinha montado a creche com ele. Eu sempre me meti em tudo, né? Eu sempre, tudo que eu acho que o produto final é importante, eu entro. E eu tinha habilidade de gestão de projeto, então fiz a gestão do projeto de creche. Quando ela ficou pronta, meu filho já tinha mais de 6 meses. Não deu para usar. Aí tudo bem. Não usou, mas as outras usaram. E aí fiquei na CPFL até o dia da privatização. Porque, claro, que uma privatização numa estatal é um processo de muito estresse. Porque as pessoas que estão em estatal, elas têm a expectativa de aposentar na estatal. Porque paga aquela adicional, etc. e tal. E eu falei, olha, a mãezona não vai estar aqui. Eu vou me preparar para sair, mas vocês também têm que se preparar. Então, comprei aquele CBT, vocês lembram disso? Treinamento, ele é tão jovem que nem lembra. Eu não sei, eu confesso. Estou aqui tentando lembrar, né? Era um autotreinamento que você fazia, que era um disquete. Perfeito. Tá? Que você punha. Então, eu fiz uma biblioteca para que todo mundo que quisesse se autotreinar, foram os primórdios dos Microsoft, a Lotus Note, etc., levem para casa como uma biblioteca e se autotreinem para ficar bons para o mercado. Então, isso para a empresa inteira. Para a empresa inteira, eu consegui verba para fazer isso. Mudei o parque todo para aumentar o preço da empresa no mercado internacional. E, na época, eram 19 empresas que competiram para comprar. Aí eu decidi sair. Falei, não, agora eu quero um pouquinho de vida minha. Só que não durou muito. Porque ligaram para lá e depois eu fui trabalhar no Gartner. Eu saí em novembro e fui contratada no Gartner em abril. Mas, nesse meio tempo, em novembro mesmo, ligou o presidente numa meta, que não é nenhuma dessas duas metas que estão aí, era outra meta, me convidando, que era a competição do Gartner, que depois o Gartner comprou. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz entrevistas lá, fui aceita, porque eu falei, sei lá, já tinha mais de 50 anos, falei, sei lá se é o último cavalo que vai passar selado, né? Vamos que vamos. Vamos aproveitar. E aí fui para os Estados Unidos, fiz entrevista, fui aceita, mas sabe quando o santo não cruza? Tinha alguma coisa, não na empresa, nada, mas na pessoa que representava a empresa aqui no Brasil, que eu não me sentia muito à vontade com ele. Isso e eu sempre falei que você tem que trabalhar numa empresa que tem seus valores e que te faça os olhos brilhar. Total. Porque, senão, vai ser sacrifício levantar de manhã. Sim. Aí eu falei para o meu marido... da sensibilidade feminina, né, para fazer as escolhas. Aí eu falei para o meu marido, eu não sei, nós estávamos na Califórnia, voei para fazer entrevista na Flórida. Quando eu voltei, eu falei, eu não sei se eu pego, não pego. Ele disse, se você não está afim, não faz, entendeu? Não é premente. Vamos cuidar da nossa vida, ver o que dá para fazer. Quando chegamos em casa, tínhamos um fax na época. Olha como nós vimos muitas tecnologias mudarem. Transições todas. Gente, todas. Mainframe, baixa plataforma, fax, um monte de coisa que hoje a moçada nem sabe mais. Nem sabe mais. Não, meu neto ganhou uma máquina de escrever, ele disse, é muito giro, ele mora em Portugal, porque eu digito e a impressora já está aí. Que interessante. A visão dele. Eu digito e a impressora já está aí, já está saindo tudo escrito. É isso aí.
Mas aí, chegamos em casa, no fax tinha uma mensagem do Gartner convidando meu marido para uma entrevista. E ele falou, putz, vamos lá, vamos, né? Foi na entrevista e tinha uma pessoa que me conhecia, que tinha feito benchmarks antes de eu... Quando eu era CIO, fez meus benchmarks para eu deixar redondo para vender empresa, a área de infra e de desenvolvimento. Ele me conhecia. E um americano. Aí meu marido falou, olha, a primeira coisa da entrevista eu tenho que dizer que a Ione está sendo cortejada para ir para o concorrente. Esse brasileiro falou assim, como assim? Por que ela não veio para cá? Ele disse, ninguém convidou. Aí o americano, muito pragmático, diz assim, não é problema algum. O dia que for, a gente demite você. Aquele pragmático, nós somos os pensamentos diferentes. Sim. E aí eles me convidaram. Eu fiz todas as entrevistas, acabei sendo contratada, fiquei no Gartner 18 anos como vice... Brasil. Uhum. Não, eu fui vice-presidente da América Latina. Então, na verdade, quando eu peguei, na minha área, porque eu não era todas as áreas, a minha área era apoio aos CIOs, que é uma área que eu pude estudar bastante, pude escrever notas de pesquisa e fazer muita coisa bacana. E quando eu comecei, eram 5 países, talvez, 15 clientes. Quando eu saí, eram 15 países com 500 clientes. Porque aí eu já tinha... E eu não tinha responsabilidade de vendas. Eu tinha responsabilidade de entrega. Então, a minha história é assim. Quer dizer, não tive medo de mudar, mudei 500 vezes, porque aí você tem um desafio de estudo, né? Você vai estudar, vai conhecer coisas novas. Fiz palestra nos Estados Unidos, em Barcelona, em tudo quanto é lugar. E depois teve um outro desafio interessante, porque eu comecei com esse grupo de mulheres em 2003, com uma pesquisa que a gente fez no Gartner. Nós resolvemos segmentar por indústria e também segmentar por gênero pela primeira vez. Falamos, mas olha, tem uma amostra grande, vamos segmentar. E eu tenho pós-graduação em estatística também. E aí, quando nós segmentamos por gênero, nós notamos que as mulheres e homens respondiam muito diferente. Os homens eram assim, mais hard mesmo. Vou trocar servidor, vou melhorar a segurança. E as mulheres vou treinar a minha equipe, vou alinhar mais a TI com o negócio. Olha que abordagem era uma abordagem diferente. E aí, por sorte, nós tínhamos uma chefe mulher, que é minha amiga até hoje, e nós falamos, podemos fazer um evento só de mulheres? Imagina, isso há 21 anos atrás, era uma heresia, né? Os meus colegas homens diziam assim, não, isso é muito discriminatório. Eu falei, vocês podem discriminar, a gente não. E ela deu toda a força e a gente fez esse evento, o primeiro evento. Quantas mulheres tinham? 13 mulheres no primeiro evento. E tem algumas que estão conosco até hoje, né? Que legal. Algumas aposentadas que continuam conosco até hoje, porque foi um evento com um clima muito diferente. Primeiro porque, naquela época, ninguém discutia assédio moral e sexual abertamente. E a gente discutia. A gente descobriu que nenhuma empresa brasileira tinha uma política de assédio. Não tinha um ombudsman que recebesse denúncias de assédio. Então, a gente começou a trabalhar com isso, com as políticas das empresas multinacionais e montar uma política para elas sugerirem nas suas empresas. Como eram CIOs, elas tinham muito nível e elas tinham poder para fazer isso. Então, acho que nesse grupo, a gente mexeu algumas coisas muito importantes nas empresas. Tinha umas empresas que não queriam deixar as mulheres irem no evento, porque dizia que a gente ficava falando de tricô e etc., E a gente, na verdade, falava de coisas importantíssimas. Falamos do papel da ecologia, da TI na ecologia, há 20 anos atrás. Nós falamos não só de assédio, mas falamos do uso do tempo, que para mulher e homem é muito diferente. Então, nós ficamos 8 horas discutindo a questão do uso do tempo. Acabei fazendo, acho que, 9 palestras no simpósio de Orlando sobre esse tema, porque todo mundo ficava lista de espera, me pediu para fazer mais uma, me arranjava outro horário para fazer mais uma. Acabei em 4 dias, fiz 9 palestras, porque o tema virou para homens e mulheres, é um tema bastante... Oi, Ione, e nessa época você sentia a diferença do mercado brasileiro? O mundo todo era assim? Tinha alguma diferença ou não? Você ficava
essa falta, né, de processo, de consciência, entende? De tudo isso que... Não, era todo mundo ruim mesmo. Era o mundo todo. Não era que o Brasil estava atrás, o mundo todo não estava... Eu acabei até fiz uma pesquisa no Brasil e Estados Unidos, né, com as mulheres. Comparando, né? Claro, os Estados Unidos sempre foi mais avançado, mas uma coisa interessante interessante e negativo é que a maior parte, uns 30 e poucos % de mulheres altamente exitosas eram divorciadas. Os homens não seguravam a barra. Olha. Não é fácil você ter uma mulher super exitosa se você não é também. Sim. Né? Então, isso a gente foi uma das constatações desse nosso pesquisa, talvez há uns 18 anos atrás, por aí. Depois não repetir mais. Mas tem associações que fazem essas pesquisas há muitos anos, The Catalyst, nos Estados Unidos. Ali que eu comecei a basear meus estudos. Claro que a África era pior, mas a África colocou muitas políticas de proteção à mulher e cresceu muito. Então, hoje tem Estados Unidos, Europa, América Latina está em terceiro lugar. Só que a América Latina e a equidade de gênero em geral, né? Pelos números da World Economic Forum, né? A América Latina está crescendo muito, está melhorando muito. Eu acho que trabalhos de ONGs como a nossa, né? Sim, tem várias ONGs que trabalham muito diretamente com a equidade de gênero. É interessante estar no mesmo patamar do Brasil, né? Porque vocês não tinham uma referência. Estamos copiando uma referência. Vocês estavam criando mesmo aqui o que precisava ser transformado na época. E agora, falando dos números do World Economic Forum, que a gente sempre gosta, né, Tânia? É muito triste, porque o Brasil está no chinelo da América Latina. Está muito mal. Muito mal. Conta um pouquinho. Em 22 países, o Brasil é o 21º. Andou para trás, né? Na verdade, não era, devia estar lá no 15º, 16º, andou para trás. Então, tem que ter ações específicas. A empresa não pode dizer, eu gostaria. Não, eu gostaria não existe. A empresa tem que ter ações específicas para a equidade de gênero. Então, ontem até alguém colocou no LinkedIn assim, olha que interessante, uma vaga para mulheres. Né? Eu disse, uma vaga para mulheres, porque não é só querer ficar bem na foto, é porque você percebe que tem muita vantagem, principalmente em posição de liderança. Sim. Mulheres em posição de liderança dão dinheiro para a empresa, ponto. Se a empresa tem mais de 30% de mulheres em posição de liderança, ela tem melhor EBITDA, ela tem mais criatividade, melhor retorno de investimento. Então, tem um monte de indicadores que a McKinsey tem ótimos relatórios sobre esse assunto que as pessoas estão começando a perceber. Está se falando mais. Interessante. Rede social é mais acessível do que só uma palestra. Então, eu tenho feito palestras, a Tânia também tem feito palestras. Eu faço muito para diretoria de empresa. Eu falo, tem que ter diretor e todos os diretores, o presidente e todos os diretores, porque é um trabalho de equipe. Sim. RH é muito tem que ter um conservador. Forte, né? Senão ele não desce, não permeia. Transformação, né? Porque a empresa ela precisa entender, e aí a Ione, a gente está na mesma, né, equidade de gênero, não é só mulher. A gente está falando de etnias, a gente está falando de geração, né? A gente fala muito de etarismo, mas existe também um problema muito forte com quem está começando a carreira. Né? Então, as pontas são muito frágeis. Né? No ambiente de trabalho. Tem experiência ainda, como, né, essas portas serem abertas para quem precisa ganhar experiência também. Né? Exatamente. E aí o que ele comentou, que a gente tem pesquisas fortíssimas hoje que trazem essas informações para ser base. Então, quando você vai procurar lutar sobre esse tema dentro da empresa, você tem como pegar informações da Price, informações da McKinsey, né, da KPMG, empresas muito fortes da GUP, que a GUP tem feito algumas estatísticas com o mercado de trabalho, com a quantidade, como ela está praticamente em uma grande parte das maiores empresas pequenas, médias e grandes porte, ela consegue dar visões. E no mundo todo, os mercados, comparando mercados e tudo, e é muito interessante. E tem uma coisa muito da característica de cada cultura, né? Eu lembro que teve uma pesquisa do Gardner uma vez que eu fiquei fascinada, que era assim,
os americanos no que eles são bons, os brasileiros no que são bons, os asiáticos no que são bons, né? E eu fui fazer uma palestra para uma CIO global de uma empresa, grande empresa, e sua equipe. E, por questão de agenda deles, eles mudaram a minha reunião, a minha apresentação do primeiro dia para o terceiro. E a minha apresentação era justamente focada nisso. O que você tem de melhor de cada região do mundo, que, como executivo global, você tem que aproveitar. Sim. O americano é bom de planejamento. O asiático é muito bom de execução. Agora, o latino é bom de criatividade. E eles tinham feito aqueles centros, estava na moda uma época, aqueles centros de criação nas diversas áreas, e tinham feito tudo diferente. E botaram minha palestra no último dia. E na hora que eu estou terminando a palestra, a CIO Global olha para o assessor dela e diz assim, vamos ter que começar tudo de novo. Falou assim. Eles tinham definido a estrutura da TI inteira baseado numa lógica sei lá qual. Quando eu falei isso, ela disse, vamos ter que repensar. Porque eu acho que as empresas globais, elas precisam tirar o melhor proveito de cada região, Sim. Do que é a cultura. Gente, na minha tese de mestrado de administração, uma das minhas citações é Joãozinho 30. Gente, tem um cara que fez uma tese de mestrado na UFRJ sobre a montagem de escola de samba. E não adianta ficar pronto na quarta-feira de cinza. O prazo é com TI. Não adianta ficar pronto um RAIS-DIRF no 3 de janeiro. Já foi. Né? Então, a minha tese, eu citei ele, porque imagina o que era ele ser um gestor de uma escola de samba que foi campeão muitas vezes. Então, eu acho que, às vezes, o profissional ele foca na área dele. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, eu acho que um bom profissional ele tem que olhar para o mundo, tem que olhar para fora, tem que olhar para outras áreas. Nós, da área técnica, a gente usa muito o lado esquerdo do cérebro. Você tem que fazer alguma coisa para o lado direito. E lado direito, o que eu fiz a vida inteira? Bom, eu faço até hoje, bijuteria. Eu pintei, vendi quadro. Esse tem um aqui, né? Uma do lado direito, a minha mais nova ideia aqui. Ah, que legal. O vinho para elas, por elas. O vinho por elas, muito além de rótulos. Esse livro foi lançado ontem, são, como sempre, depois eu falo dos outros, mas é um livro de mulheres que se envolveram de alguma maneira com vinho. São várias histórias, 32 histórias. Então, sempre o profissional de TI, ele tem que procurar alguma coisa do outro lado do cérebro, alguma coisa que desenvolva, que use o lado da criatividade, que é o lado direito. Perfeito. Eu acho que eu vou aproveitar isso tudo que você falou e trazer assim, como é para a Ione ser inspiradora? Porque a gente conversa muito, você foi minha inspiração. Né? A gente era mais distante, que era o CPFL, o banco, mas era assim, eu olhava de longe e falava, eu quero ser igual a ela. Sabe? Como é bom ter referências assim. Né? Nossa, muito bom. No dia que eu tive no IT Fórum, que tinha uma ala, né, Ione Coco, eu falei, gente, é ela que eu quero ser. Tem que ser ela, não tem outra pessoa. Enfim, e como é para você, não só para mim, como nós somos hoje quase 400 mulheres 400 na associação mulheres, que você criou. Parabéns. Em 14 estados do Brasil e 8 países nós estamos. E você é a inspiração, né? Você está em fim de mandato, a gente está chorando. Quantas vezes? Eu te pedi um monte de vezes, não tem como você ficar, né? Porque eu não vou mudar o estatuto para ficar. Presidente honorável, acabou, não tem jeito. Mas, assim, como é para você ter porque a responsabilidade é muito grande, né? Ser essa inspiração para todas nós. Eu não tenho essa percepção, viu? Eu acho que é uma coisa... Eu sou do jeito que eu sou. É uma coisa muito natural o jeito que eu sou. Não, se eu inspiro, eu acho ótimo, maravilhoso, mas não é essa a minha intenção. E o pessoal é tão bom comigo, né? O universo é bom comigo, que eles fizeram no ano passado uma mudança estatutária que eu ganhei um título de presidente emérita, até morrer. Porque, no fundo, eu que criei essa associação, né? Então, eu não vou ficar longe, não vou fugir.
Mas eu nunca tive a intenção de inspirar ninguém. O que ela foi acontecendo. Eu vejo muita gente que planeja. Tem um CIO que foi até CIO da Petrobras, ele tem a carreira dele planejada. Assim, há 30 anos que eu acompanho, eu sabia passo a passo o que ele queria fazer, e ele fez. Olha. Né? E não foi o meu caso. No meu caso, as coisas foram acontecendo e eu fui tentando tomar a melhor decisão naquele momento. Lá no IT Fórum, eles fizeram uma homenagem para mim, porque eles acham que eu fui a primeira CIO mulher do Brasil. Certamente não fui. Claro que teve outras, mas talvez eu tenha sido a primeira que apareceu, né? Que fazia muito entrevistas nas revistas e coisas assim, né? Porque eu sempre achei que isso era uma coisa que podia ajudar outras mulheres a terem coragem. Porque a gente sabe, né, Tânia, que muitas desistem. E falam, não, desiste porque teve filho. Não é, não. Desiste porque é boicotado, em bom português. Muitas mulheres desistem por assédio moral. Muito, muito, muito. É quase 40%. Acho interessante você falar, porque a gente hoje tem... A gente no grupo tem aquelas, né, mulheres em transição, todas trabalhando e tudo mais. E hoje a gente tem dentro das indústrias, das empresas, a cota de mulheres. Né? E algumas, elas escutam dos seus gestores, você veio por cota. Você tem que ouvir isso, então, né? Isso é um assédio muito forte. Assédio. Quer dizer, eu não tenho valor. Né? Tudo bem que era cota. Você falou com 30 e escolheu. Eu vim para cá. Cargo de bastidor. Vim por quê? Isso, mais ou menos isso. É terrível, né? Parece que a gente está falando uma coisa absurda. Né? Medieval. 2024, vindo para 25. E a gente falando de um tema que já deveria estar totalmente tratado. E eu diria que a gente está numa bolha ainda, né? Porque aqui é um grande centro. Grande centro. Quando a gente vai para Mato Grosso, isso muda. Lá para o Nordeste muda mais ainda. Mato Grosso é o pior de todos. Fica pior, né? Mato Grosso, Brasil, né? Mato Grosso é a pior diferença salarial, 30% entre homem e mulher. Isso. Rio Grande do Sul, 28%. Tem uns números que eu sei de cabeça. Que ótimo. Porque assim, absurdo. E o que a gente faz por essas mulheres na MCIO, essas que estão isoladas, periodicamente a gente telefona para elas, se elas não estão muito envolvidas. Telefona e pergunta se está precisando de alguma coisa, se quer ajuda, tarará, porque a gente quer que ela se sinta empoderada, né? Que ela seja fortalecida como executiva, né? Bom, começamos a MCIO como só CIOs. Sim. Só que as pressões de mercado e até internas fizeram a gente expandir. Eu falo que, por mim, isso agora já seria, como nós antigas chamamos, né? Lembra dos plus? Seria MCIO mais. Porque a gente tem muito mais. A gente acabou pegando o que a gente chama MCIO do futuro, é o primeiro nível que reporta a CIO, e a gente tem toda uma trilha de liderança e gestão para ajudá-las nas coisas que nós achamos importantes, né? Importantes para elas galgarem o próximo nível. E, mais recentemente, a gente pegou executivas, primeiro escalão e segundo escalão, de empresas fornecedoras de tecnologia. Então, não são só CIOs, mas também aspirantes a CIO, quem está ali também, querendo, e aí, agora, fornecedoras. Então, CEOs, mulheres, uma moça me abordou uma vez no corredor do IT Fórum, falando, Ione, você não imagina como eu sou solitária como CEO de empresa de tecnologia, grande empresa. Eu falei, nós vamos dar um jeito. E aí a gente começou com esse grupo de fornecedoras, que é CEO e o primeiro escalão, mas sempre que tenha uma formação, uma visão bem clara de tecnologia. Porque a gente não tem muito o que aportar para uma RH, mas a gente tem muito a aportar para uma diretora de vendas de tecnologia que tenha uma carreira de tecnologia. Legal. Então, hoje, nós temos muita coisa, né? Porque a gente começa no colegial, com a MCIO Social, que é onde a gente vai nas escolas convencer as mulheres a continuarem em carreiras técnicas, vão para a faculdade de carreira técnica, vão estudar técnico ou vão entrar em cursos técnicos, não importa. Mas não é só para homem. Curso técnico não é só para homem. Todo mundo pode, todo mundo que gosta. Tem muito homem que é ótimo em outras coisas que não é técnico. Sim. Tem muita mulher que é ótima em outras coisas também. Não tem uma coisa que você tem que rotular o gênero para a profissão, né?
Aí a gente tem a academia. A academia a gente faz parceria com grandes empresas. Hoje estamos rolando o curso da Oracle, Cisco, Microsoft, TO, né? Que a gente faz cursos de graça. Os nossos parceiros dão um curso de graça. E a gente, eu brinco que tem a turma do chicotinho, porque é muito de autotreinamento, então tem 3 executivas ali em cada curso, falando para elas a importância de terminar o curso, né? E nesse grupo academia, a gente tem uma Tech Girls. Tech Girls é um grupo, né, que elas se comunicam entre elas e a gente as apoia. E a gente tem uma curadoria de todos os cursos bons, gratuitos do mercado, que a gente divulga para elas, assim como vagas de começo de carreira. Isso. Então, também a gente divulga ali no grupo. Porque o que a gente quer, no frigir dos ovos, é mais mulheres em TI, mais mulheres crescendo na carreira. Perfeito. E aí a gente tem um grupo de transição e evolução, onde elas repensam a carreira, com uma mentoria específica nossa mesmo, das pares. E aí a gente abre em 3 áreas: empreendedorismo, docência e conselhos de administração, como opções de carreira na hora que você não quer mais ser executiva. E tem as aposentadas, que aí tem mais tempo para trabalhar, como eu. E olha, assim, a gente está falando de carreira, né? Essa inspiração e também apoio que vocês dão para quem está querendo, né? Principalmente as mulheres, né, que estão entrando na área de tecnologia. Você acha dicas importantes para uma mulher hoje? Porque a gente tem muita gente assiste o podcast das apps porque quer trabalhar nas apps, e muitas mulheres, inclusive, né? Nas apps a gente tem bastante mulheres, temos sócias mulheres, e a gente sempre vê essa questão de ter referências, né? Muitas são referências. O que você daria de dica para quem está pensando, para as mulheres que estão pensando em entrar na área de tecnologia? Olha, eu acho que não necessariamente você tem que ter uma formação de tecnologia específica. Nós temos recentemente uma moça que era instrumentadora cirúrgica, quer dizer, um cargo alto, um bom salário, fez os nossos cursos, né? E acabou sendo contratada pela DASA, porque como ela já tinha uma visão de saúde, falou, puxa, que maravilha colocar ela, né, com o negócio, muito mais perto do negócio. Então, a minha dica é não para de estudar. Não desista, vai ter pedra no caminho, mas tem pedra no caminho em qualquer lugar. Não é só na carreira de TI para mulheres. Para mulheres tem pedra no caminho em muitas outras carreiras. Não é? Mas não desista, estude sempre, porque a TI, e eu estava falando, não é necessário uma formação em ciência da computação ou tecnologia, porque ela muda tanto que a sua formação básica é bom que seja boa. Eu me lembro de um professor que entrou na faculdade uma vez e falou para a gente assim, vocês estão sendo treinados para resolver problema aqui na física. E problema você tem o tempo todo, até na sua família. Então, na tecnologia, você tem que estudar o tempo todo. O que eu estudei há 30, 40, 50 anos atrás, não vale mais nada, gente. Então, qual é a importância que tem a formação que você tem? A importância tem, sim, é o que você continua se atualizando sempre. Muito mais importante então, isso. Isso é bem interessante, porque a gente está hoje, se a gente olhar a TI da tua época, da minha época, que a gente vive hoje, é completamente não tem, não né? Na nossa época era COBOL, né? E Assembler, que é a linguagem de máquina, computadores da IBM ou da Fujitsu, e ponto final. Não tinha nem ponto e vírgula. E aí isso veio mudando ao longo do tempo. E hoje a gente está numa outra característica. O que a gente tem de leque de ferramentas, né, de tecnologias, de hardwares novos, né? Então a gente tem chips já com inteligência artificial embarcada, né? E as empresas querendo que a gente aprenda a desenvolver em cima dessas máquinas. Como é para vocês essa mudança toda da tecnologia? O que você imagina? Fala um pouquinho, né, Pablo, desse mundo novo que as apps trabalham, né? E queria ouvir também de inteligência artificial, né? A gente falou de tantas mudanças. Qual é a sua visão para essa nova tecnologia? Nova, entre aspas, né? Internet nova, das coisas. Né? Nova, né? Gente, bom... E a gente falava disso anos 50, né? Só que quando apareceu o ChatGPT, ele virou popular. Sim. Então, eu acho que a gente está vivendo... Nós, né, Tânia? A gente vive... É muito fascinante o que a gente passou, né? As coisas que a gente viu, a evolução da tecnologia. E bacana é ver, por exemplo, o IA
no dia a dia das pessoas, que elas nem têm consciência que têm. Então, outro dia eu estava até colocando... Eu tenho robô, né? Eu tenho robô de limpeza, já há muitos anos, acho que uns 5 anos. E outro dia eu estava vendo invasão de vírus em robô de limpeza, né? E também observação do seu cotidiano, né? Pelo robô. Porque os robôs mais modernos nossos, um deles, você comanda pelo celular. Sim. Então, está tudo conectado. Carro, eu tive um Ford Fusion. Agora, desculpa citar, mas eu li um artigo que é um dos que eles invadem mais com tecnologia. E agora, claro... Vulnerável, né? Mais vulnerável. Mas, claro que agora ele... Né? Segurança. Segurança. Claro que eles agora devem ter melhorado. Eu li o artigo, talvez 6 meses, 8 meses, e essas coisas mudam muito rápido. Então, o que eu sinto? Que a gente é muito privilegiado de ter vivido tudo isso. Porque, de uma certa maneira, a gente teve a oportunidade de ver as coisas mudarem e serem utilizadas. Porque uma coisa está em laboratório, ser pensada, por internet das coisas, no Gartner a gente falava 10 anos atrás. Eu ficava pensando, como é que será que eu vou usar na minha cozinha, né? E hoje todo mundo usa, né? Tem um monte de... até tem uma piada que sai na internet de um cara que faz tudo eletrônico para entrar em casa. Um dia ele vai tirar um dente e ele vai falar e a máquina não entende ele. Tem, como toda tecnologia, o positivo e o negativo. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Da introdução massiva da tecnologia na vida pessoal da gente. O que eu tenho assim como grande expectativa é diagnóstico médico. Gente, eu acho que os médicos que me desculpem, mas cada corpo humano é diferente, cada pessoa é diferente. Então, você fazer um diagnóstico precisa de tantos parâmetros e tantas informações que fazer um diagnóstico 100% correto é quase impossível. E nós sabemos, né, Tânia, que as empresas não dão a menor bola para dados. E sem dados limpos, corretos, bem feitos, não tem inteligência artificial que não fale, né? Sim. Tem inteligência burra, que ela tira... se baseia nisso, né? É a base de tudo. Então, você vai ter uma conclusão absurda e errada, que a gente sabe que existe, mas porque os dados não foram tratados da forma adequada como deveriam, né? Perfeito. Então, eu acho que inteligência artificial é mais uma coisa que é como a lei da gravidade, você não vai reverter, não tem como, mas você tem que, as empresas teriam que estar tomando bastante cuidado com a parte de dados, não é? A Tânia é uma especialista em dados, com os dados que elas estão usando. Outra preocupação minha são os vieses, né? Então, eu brinco, não é uma brincadeira, porque é uma verdade, que fizeram um grupo para definir as leis de aborto e puseram só homem. Que homem entende de aborto? Não, isso no nosso Congresso Nacional. É um viés ali de... Viés. Forte, né? Muito forte. Fortíssimo. Muito forte. Então, e tem uma pessoa, dessas pessoas que ele foi contra, né? Ele achava que tinha que ter, não me lembro agora o nome do político, que achava que tinha que ter mulheres lá participando. E aí ele ainda usou uma frase que eu adoro. Ele falou assim, se homem fosse mãe, esse assunto já estava resolvido. Mãe, né? Ficasse grávido, esse assunto já estava resolvido. Ele usou exatamente essa frase. Forte. Né? Tânia, eu costumo dizer que não precisaria controle de natalidade se a mulher tivesse o primeiro filho e o homem o segundo. Seria ótimo. Acabou. Porque aquela dor de parto... Não é fácil. Nós sabemos passar 6 meses sem dormir à noite e ter que levantar de manhã. O meu filho, quando mais novo, quando tinha 2 anos e meio, ele falou assim, acordava às 2h30 da manhã e dizia, mamãe, já dormi tudo. E eu dizia para ele, mas eu tenho que trabalhar. Mamãe, nós precisamos conversar, sabe? Você de dia está trabalhando, então agora nós precisamos conversar. 2h30 da manhã eu ficava conversando com ele. Eu falei, tá bom, deita aí que eu deito do seu lado. Porque isso é... E hoje, graças a Deus, os jovens são mais... dividem muito mais parceiros. O Pablo tem 2 filhos, eu acompanho um pouquinho a rotina deles. Por mais que a gente ajude bastante, né? A gente sabe que para Mas fim de semana você dá férias para ele, não é isso? Isso é tão importante. O fim de semana é dela. Eu achei tão bonito quando você contou isso. Um beijo para ela, inclusive, para os meninos. É isso aí. Eu tenho 2 filhos homens e eu milito por igualdade de gênero há mais de 40 anos. Trabalhei numa ONG também de assédio
sexual, que marido batia mulher, que sempre aconteceu. Agora aparece mais só porque tem mais denúncia depois da Lei Maria da Penha. Mas isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? Infelizmente. E eu tenho 2 filhos homens, e as pessoas falam, puxa, você milita por equidade de gênero, então tem só homens, e tenho 4 netos homens. E eu vou dizer, não, porque o mundo vai mudar pelo lado dos homens. A minha missão é criar homens melhores. Se a gente criar homens melhores, a gente vai ter uma sociedade melhor. Porque a gente não quer tudo. Eu tenho uma neta, agora a última é mulher. Então, são 5 netos e uma menina. É uma menina. Mas eu acho isso mesmo. Então, meus filhos todos lavam roupa, cozinham, porque sempre foi. Leva filho para a escola, faz tarefa junto. Porque eu acho que essa divisão, esse equilíbrio é o que vai fazer a sociedade diferente. Perfeito. Não é? Você é otimista? Senão não estava aqui essa altura da vida. Acho importante dizer isso, né? Destacar o otimismo das pessoas que fazem, que transformam, né? Ele é essencial, né? Senão você não movimenta, né? Senão você não estaria trabalhando para isso. Então, meu marido fala assim, você vai morrer querendo consertar o mundo? Vou morrer querendo consertar o mundo. Porque eu sou aquela chata que escreve para a empresa, manda no Fale Conosco, dizendo assim, olha, o restaurante, sei lá, eu fui lá e tinha o prato tal, estava muito salgado. Qualquer coisa. Ou uma compra que eu fiz, estava mal costurado. Então, eu acho que tem esse lado de... as pessoas não sabem. Elas não... O gerente no nível alto, ele não necessariamente a informação chega para ele. Né? Aconteceu comigo, claro, não vou citar o banco. Eu estou numa reunião de vinho e senta ao meu lado, porque eu falo espanhol, eu fui sentar ao lado de uma senhora que estava absolutamente isolada, porque ela não falava português. Fui conversar com ela, e aí o marido dela veio perguntar, você trabalha? Na época eu estava no lugar, nós somos seus clientes. Eu falei, eu sou sua cliente. E aí ele falou, e você está feliz com o meu banco? Aí eu falei, por que ele perguntou? Eu falei, olha, eu fui... perguntou, né? Eu fui ao meio-dia na agência tal, tinha mulher grávida, tinha senhoras velhinhas, etc. e tal, que eles não estavam atendendo e estavam atendendo outras pessoas. Sabe, isso aí é inadmissível. Não, eles disse, nossa, e essa estava cotada para ser melhor agência do ano. Eu falei, bom, então você pede para alguém verificar. No dia seguinte, deu um barata voou, que nem diz meu marido. Na segunda-feira, me ligou o gerente regional. Foram 8 telefonemas no dia para saber. E aí, eu tinha uma gerente muito boa em outra agência. Eu falei, fulana me atende super bem, não tem problema. Então, é gestão. Eu sempre acho que é gestão. E eu tenho tanta ilusão de que eu consigo mudar o mundo, que eu fiz um planejamento estratégico para a Secretaria de Educação, com mais 2 ou 3... Eram 2 professoras, que nós falamos tem que ter alguém que saiba do assunto, né? E mais 2 executivos, planejamento estratégico para diretoras de escola. E mandei para o secretário. Não sei se aplicou. É uma tentativa, né? Eu acho que assim, mas um dia eu vi uma ação dele que estava no nosso planejamento. Não sei se foi de lá que ele tirou. Mas, pelo menos, ele diz, como cidadão, eu acho que o problema não é falta de dinheiro em educação no Brasil, é falta de gestão. E a ponta da pirâmide são as diretoras de escola. Então, é um mundo, né? Como eu te falei, eu não consigo ficar focada numa coisa só. Eu gosto dessa coisa de você conectar as áreas e ver como uma área pode melhorar a outra. Maravilhoso. É isso aí. Eu queria voltar naquele ponto de viés, né? Eu acho que um ponto ainda que eu queria entender um pouquinho a questão do viés que você estava comentando um pouco, né? A gente começou a falar do offline, né? Do que está acontecendo na política, né? Mas no tema de inteligência artificial, né? Na tua visão otimista mesmo, né? Como é que você vê a inteligência artificial transformando o mundo para melhor? Se a gente vai ter uma sociedade mais inteligente com a inteligência artificial no futuro. Parece que não, né? Parece que está invertendo. Mas eu acho que sim. Eu sou otimista, eu acho que sim. Eu acho que nós devemos ter uma preocupação com a questão do viés. Então, toda vez que você não tem, voltamos à base de dados, não tiver uma base de dados bastante organizada, bem limpa, bem equilibrada, bem homogênea, no sentido, você vai ter viés. O viés para nós está no dia a dia nosso.
Está nas pessoas, e as pessoas é que montam os sistemas, as bases de dados, etc. Então, acho que nós estamos vivendo um momento de limpeza, de depuração de besteiras, né? Tanto em IA como em redes sociais, etc. Ontem estavam discutindo aquele assunto de tirar postagens, né? Postagens não fidedignas de rede social. Então, acho que é um momento de limpeza. Então, como toda transição, toda vez que entra uma nova tecnologia, não sei se você já viu alguma vez o Hype Cycle do Gartner, tem aquele hype, né? Tem aquele hype, né? E depois cai no poço da desilusão e depois entra na área de mais uso mesmo. Então, acho que na inteligência artificial nós estamos no hype. Então, a gente vai ter um tempo aí até falar... a cair, exatamente. Né? A cair. Vamos chegar naquela desilusão total, porque isso, todas as tecnologias acontecem, mas depois a gente vai começar a usar no dia a dia. Você lembra, por exemplo, sei lá, uma tecnologia... Ou um PC. Eu lembro quando entrou o PC. Não, vai acabar com o mainframe, imagina, PC. PC está aí na vida de todo mundo carrega seu laptop. Então, acho que, como toda tecnologia nova... Os mainframes continuam também. Continuo COBOL. Continuo procurando programador COBOL. Sim. Então, todas... profissão em alta, né, ultimamente. Profissão de velhinho, mas porque o jovem não quer aprender COBOL. Quando eu lembro que eu aprendi linguagem de máquina, gente... Ninguém merece, mas era o que precisava, né? Então, eu acho isso, viu, Pablo, que não só a IA, mas todas as tecnologias, ela vai chegar um momento, tem essa transição, vai chegar um momento de patamar, onde a gente vai saber usar melhor e os vieses vão estar um pouco menos presentes. Essa é a minha expectativa, porque hoje... estão presentes na sociedade. Sim. E ela não pode ser uma coisa que não reflita a nossa sociedade. Né? E a IA, se ela é meio que a réplica, né, do pensamento humano. Ele tem isso dentro deles. Está inerente deles. Eu até brinco com os alunos quando eu vou dar aula de IA, né, e são C-levels que normalmente estão procurando esse... É um dia de imersão que eu faço lá na IBMEC com eles. E aí é assim, procurem, façam uma pergunta sobre... Fale de uma mulher, crie uma mulher, né? E mais bonita que você imaginar. Ela está inteligente, ela já diz não, no começo não, ela fazia. Hoje ela já não faz, né? Ou GPT, ou Copilot, não interessa. Aí, se você faz uma variação, a mesma frase, dentro de uma cidade, aí ele te traz o desenho. E aí ele te cria um desenho de uma mulher bonita, magra, branca, e numa parte da cidade que é uma parte nobre. É assim que ele te cria. E se você escreva a mesma frase, colocando o homem, vem um homem sarado, loiro, claro, um cabelo todo, não é careca. Também, então, também ele traz todas essas características que, bem ou mal, está definido em livros, em internet, porque ele procura nesses lugares, né? O que ele aprendeu é isso. Então, a gente precisa melhorar a sociedade para que essas IAs sejam melhores e não tenham viés. Né? Um viés que é impressionante, as pessoas não acreditam. É assim, quando a mulher tem filho, atrasa a carreira dela uns 2 anos. Porque o que está no imaginário da sociedade, e o homem tem aumento, é que a mulher agora vai cuidar do filho, não vai cuidar do trabalho. E o homem, agora, ele é arrimo de família, ele tem filho, ele precisa ganhar mais. Então, homem tem aumento e mulher atrasa a carreira. Gente, quer viés pior que esse? É um viés horroroso, e é da sociedade. As pessoas nem pensam e agem assim. Então, viés a gente também tem que... Nós mesmos, todos nós. Eu também tenho viés, claro, eu vivo nessa sociedade. Então, todo dia a gente tem que pensar, será que isso aqui eu não estou puxando para o lado errado? Eu estou sendo... E olha que eu sou balança, hein? Balança tem um desespero de senso de justiça que a gente até sofre por signo balança. Verdade, né? A gente o equilíbrio em tudo, é até sofrido, porque
dizem que balança não toma decisão. Não é que balança não toma decisão. Enquanto não tem todos os dados e não tem certeza que vai tomar a decisão correta, balança não gosta de decisão errada. Perfeito. É interessante isso. Perfeito. Mas eu vi que você está com um monte de livros ali. Então, a conversa está ótima, né? Eu acho que eu queria ficar o dia todo aqui conversando contigo, né? E com você também, Tânia. Mas agora, chegando já no finalzinho aqui do nosso podcast, a gente gosta de perguntar, assim, dicas, né? Livros, filmes, séries, o que você tiver para compartilhar. Mas eu não vou dar os meus, não. Esse aqui são... Não, eu vou dar outros. Aqui, esse é do Renato Batista, né? Da segunda edição, Por Trás da TI, que eu tive o prazer de ser coautora, e ele me convidou para fazer o prefácio também desse livro, fui eu que fiz, né? Aí depois eu tenho aqui o TI de Salto, que é o volume 4, que eu também estou, e o que eu já mostrei, o Vinho por Elas, muito além de rótulos, que é é muito interessante, porque cada uma escreveu o que queria escrever. Então, teve gente que escreveu a história da Ferreirinha, mulheres que... da Veuve Clicquot, mulheres que mudaram o mundo do vinho, outras escreveram como eu, como é que eu comecei a me interessar por vinho, né? Porque não é uma coisa óbvia, principalmente no Brasil. Se eu morasse na Champagne, certamente sim, né? Mas não é o caso aqui. Mas indicação de livros, eu sou muito ruim para nomes, mas um livro, aquele Linnet, né, da Sheryl Sandberg. Sim. Eu hesitei muito em ler aquele livro. E eu sou muito franca em dizer por quê. Porque a Sheryl, quando ela era... antes dela entrar na Yahoo, ela era presidente da Yahoo, né? Isso. Ela voltou de licença maternidade e ela exigiu que as mulheres voltassem de licença maternidade antecipadamente. E eu fiquei com tanta raiva disso. Eu disse, pô, a criança precisa... Agora temos até um movimento maravilhoso de aumentar a licença paternidade, né? Precisamos dos pais presentes no começo da vida da criança e tal. Então, eu reagi. Mas, nessa minha missão de fazer eventos de mulheres, um ano meu chefe colocou na minha avaliação de desempenho que eu tinha que fazer os eventos de mulheres nas Américas, inclusive nos Estados Unidos, morando no Brasil, que era um perrengue, porque eu tinha que achar local, tinha equipe que me ajudava. Mas aí a proposta das americanas foi um dia discutindo o livro da Sheryl. Aí eu falei, agora eu tenho que ler. E eu li, e foi muito bom eu ter lido, porque a gente não tem que ter preconceito. Você vê, a gente mesmo não tem que ter preconceito. E ela fala muito dessas pesquisas de mulher na mesa, que cortam, que não deixam falar, que dão ideia, e aí um homem ignora a ideia da mulher. E ela dá... Exemplifica ali. Exemplifica no livro. Outro livro que está na minha cabeceira, eu já tive a referência, mas não li, eu li a história dela, mas não li o livro dela, da mulher que criou The Body Shop. Ela criou The Body Shop no interior da Inglaterra, fazendo só coisa orgânica, super, assim, uma coisa muito pequena. A Inglaterra é muito interessante nesse aspecto. Depois da Vaca Louca, eles têm um cuidado excepcional com o meio ambiente. E esse livro está na minha cabeceira, mas eu li muitas referências dele, mas não li. Ele é muito referenciado. É muito bacana. Então, sempre tenha. E livros brasileiros tem muitos também, mas, como eu falei, eu não sou muito boa de nome. Então, Tá. E o seu hobby, Ione? Hobby hoje, além do vinho... Além do vinho. Eu faço bijuterias, né? E eu estou na decoração. Olha, legal. que legal. Agora estou estudando decoração, descobri que o meu estilo é rústico, que eu nunca soube. Estou estudando decoração mais profundamente e eu sempre faço alguma coisa fora da TI. E fora do lado esquerdo do trazer o cérebro. equilíbrio. Para trazer o equilíbrio, essa é a ideia. Muito legal. E o vinho, a gente faz vinho, né? Nós somos a Associação Brasileira de Winemakers, meu marido e eu, então os nossos vinhos têm no rótulo que vai para o mapa, lá tem o nosso nome. E a gente busca vinícolas no Brasil todo, já fizemos praticamente em todas as áreas do Brasil, porque a gente faz como projeto. Meu marido foi CIO também. Então, não dava para não ser assim, né? A gente monta como um projeto. E a vinícola tem que... a gente não põe rótulo.
nos vinhos, a gente tem que interferir. A gente quer ter um momento onde a gente faz um corte diferente, sempre cortes às cegas, para a gente decidir o que vai fazer. Então, é muito divertido. Já fizemos 18 projetos. Que bacana. 18 vinhos diferentes. Muito Que bacana. legal. Então, um pouco bom. de tudo. Que bom. Ione, queria te agradecer muito esse papo. Como disse, passaria aqui o dia todo conversando contigo. Vocês não falaram nada, só eu falei. Foi para conhecer sua história mesmo. Te agradeço muito esse momento com a gente. Te agradeço também, Tânia. Parabéns pela jornada. Muito obrigada. Parabéns pela inspiração, pelo exemplo, né? Quer deixar um recado final para o pessoal, para as mulheres de tecnologia? Sim. Eu acho que vale a pena. O recado que a gente sempre deixa, meninas, é não desistam. Não desistam porque a carreira vale a pena. Tem muita vaga. Segundo a Brascom, agora, 2025, gente, depois de amanhã, o Brasil vai precisar de 750 mil profissionais de TI. Falta profissional de TI em todo canto, principalmente na região Rio e São Paulo. E mais, o mundo está contratando à distância. Sim. Tem vaga para gente bem formada, para gente bem treinada. Então, não desistam e estudem sempre. Essa é a minha dica. Não tem como. Muito bom. Muito bom, Ione. Muito bom. Muito Obrigado obrigada. mais uma vez. Obrigada a você. Queria agradecer também você que assistiu, que estava aqui com a gente, nossos espectadores e espectadores. Espero que vocês nos acompanhem, se inscrevam aqui no canal das Aptes, se liguem aqui nas nossas redes sociais e acompanhem os outros episódios também que a gente vai lançar. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.